Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Rafael Horn, empresário do mercado imobiliário aqui de São Paulo. Rafa, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Prazer é todo meu, Sérgio. Finalmente. Prazer estar aqui com você finalmente e muito feliz de estar aqui com você. Feliz estou eu de estar aqui com o Rafa Horn. Antes da gente começar, deixar um salve para o nosso patrocinador, a Plano e Plano. Uau! Lá, toda a galera da Plano e Plano, um abraço lá para o Everton Costa. Fala para você, corretor, se quiser fazer dinheiro em 2024, a hora é agora, vai lá na Plano e Plano, várias houses à disposição, o famoso cashback, faixa preta, vários programas de incentivo para você trabalhar numa das melhores houses do mercado. Eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar o link para você conhecer toda a estrutura da Plano e Plano. Você que está no YouTube, siga o nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você conhece o Rafael, se você lembra do Rafael Horn do mercado, já encontrou ele em algum stand, deixa a sua mensagem aqui também. E siga também o Vem Pra Mesa no Spotify, toda semana um episódio novo. Marca a gente no Instagram, @Sérgio Langer, @Vem Pra Mesa Podcast e Rafa Horn. @Rafa Horn. Agora com PH, Rafa com PH. Rafa com PH, todo ativo nas redes sociais, desde fitness, alimentação e um pouco de mercado imobiliário. Um pouco de mercado imobiliário vai bem, né, Sérgio? Muito bem. Rafa, eu estava fazendo uma arrumação numa gaveta do escritório semana passada e eu achei um imã de geladeira. Uau! Que eu não sei se você se lembra, mas fazia muitos anos que eu não te via e eu te reencontrei no Shopping Eldorado. É verdade. Há alguns anos atrás. Você ainda de barba. Fiquei um tempinho de barba. Você tava com uma barba aí que te envelhecia uns 18 tava feio. Anos. E aí você na verdade, você estava comprando, você estava ajudando uma senhora que estava vendendo lá uns negocinhos antes do Natal e você me pediu alguma coisa, um dinheiro trocado para eu pagar para ela 5, 10 reais, não lembro quanto que era. E aí eu paguei ela e ia te dar o negocinho. Você falou, não, fica para você e tal. Eu guardei e aí me lembrou assim, você fazendo o bem sempre, né? Não importa aonde eu te encontro, você está fazendo o bem, tentando ajudar alguém, puxando alguém para te ajudar, para ajudar junto. É isso, Sérgio. Eu acho que a gente está no mundo para isso, né? Para a gente ser... Eu entendo, na verdade, sintetizando, duas atribuições que a gente tem na humanidade. A primeira é que a gente tem que ser uma pessoa melhor a cada dia. Esse é importante. E a segunda é que a gente tem que praticar o bem, encontrar um jeito de praticar o bem. Às vezes vai falar, mas eu tô numa situação que não dá para fazer, porque eu tô isso, eu tô aquilo. Você sempre tem alguma coisa de boa para fazer. Até rezar por alguém, seja o que você fizer, faça o bem, sempre. Quantos anos de mercado imobiliário, Rafa? Que pergunta, hein, Sérgio? Você entrou com 18 ou não? 32 anos. 32 anos. Vai fazer 32 anos agora em agosto. Entrei em agosto de 92 numa imobiliária que não existe mais, chama Imovel Negócios Imobiliários, e ali eu fiquei 3 anos, foi bem interessante. Campeão de vendas com 19 anos. Você começa como corretor? Eu começo como corretor, só que eu fiquei 6 meses sem faturar nada e ganhar nada. Eu tinha uma ajuda de custo de $70, que eu nunca vou esquecer, que meu chefe dava para dizer que não era trabalho escravo. Aliás, muito grato a isso, e foi uma escola muito importante. A gente precisa começar em alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, e acabou sendo bom, né? Porque com 19 anos, ser campeão de vendas, vendi acho que num ano 56, 58 unidades, se não me engano, foi muito interessante esse começo. Mas foi uma escola, foi bravo. E aí você passa em imobiliária, qual que é a sua trajetória? Eu sempre tive um pouco essa visão, né, de empreendedorismo. Isso vem da minha família, isso vem de amigos, e logicamente com 21 anos eu já pensei assim, vou fazer alguma coisa, né? Preciso montar alguma coisa. Eu saí dessa imobiliária e foi importante, o trajeto importante e difícil, não tem nada fácil, mas eu achei um nicho bacana, que foi, na verdade, que era resolver... Eu acho que uma coisa que fica muito fácil para o profissional de vendas é ele encontrar assim, como que eu posso resolver um problema? Né? Quando a gente resolve problema, a gente se torna útil e essencial. Né? E isso foi muito importante. Então a gente começou a pegar estoques de clientes e incorporadores. O que ninguém queria, né? O que ninguém queria e a gente queria. E aí aquilo foi importante e, sem querer, quando eu vi, a gente meio que fundou
a parceria no mercado. Era uma parceria terceirizada, chamava Real Estate Corporate Service, né? Esse serviço que a gente dava, um nome para ficar mais bonito, né? Quando a gente fala em inglês, fica mais bonito, né, Sérgio? Fica mais chique. Você ganhava em dólar ajuda de custo? Nada, e vou te falar, a gente resolvia os problemas e na hora de receber comissão, parecia que não resolveu o problema. Era muito novo, né? Então o pessoal não dava mole. Mas foi muito importante, foi uma lição importante. Cada empreendimento você descobrir por que ele não vendeu, né? Porque o que vendeu, você já não ia pegar mesmo. E quando você fala de parcerias, como que era esse trabalho de parcerias? Era conectar com outros corretores imobiliários parceiros? Sim, a gente começou, na verdade, eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente vê até universidade, né, falando como é que faz o Beabá, o ABC. E naquela época não tinha nada. Não tinha nada. A única coisa que eu tinha feito era o curso do Cresce de verdade, o curso de matemática financeira, né, ligado à GV, e um curso de incorporação mais ou menos, assim, não era grande coisa. E aí a gente tinha que diagnosticar bem. Eu considero que, assim, para você vender qualquer coisa, é que nem medicina, né? Eu acho que 50% ou mais é o diagnóstico. Então, entender bem o que está acontecendo com aquele imóvel, diagnosticar, para você montar um planejamento e executar. Eu acho que no diagnóstico você consegue já resolver 50% da coisa. E depois da imobiliária, para onde você vai depois desse? Então, eu tive o sonho de incorporar, né? Então, eu com 24 anos, eu estava, não vou dizer cansado daquilo, 24 anos, muita energia, mas eu estava assim, eu quero algo a mais, eu quero incorporar, essa coisa do incorporar me pegando. E aí eu falei, eu preciso aprender. E aí eu fui ser gerente de novos negócios de uma grande incorporadora, né? Hoje capital aberto, uma grande incorporadora, mas foi uma grande escola. Eu fiquei 1 ano lá e aprendi o que era incorporar. Eu entendi toda a mecânica, na área a de magia, aquisição de terrenos. Na área de aquisição de terreno, porque o terreno ele te traz uma visão, uma bagagem onde você tem que entender um pouco de tudo, desde o início, produto e venda. Mesmo que seja tudo simulado, um bom terreno pode dar bons frutos numa boa negociação. Então você tem que ter fazer meio que uma simulação. Naquela época não tinha programa viável como tem hoje, era no Excel, era na unha. A habilidade era na unha. E a inteligência de mercado também não tinha como era hoje também. Hoje na internet a gente consegue bem rápido. Então também tinha que pegar, botar uma calça jeans e ir a campo, pisar no terreno, não, pisar em todos os empreendimentos, explicar o que era bom. Mas eu vou te falar, era muito interessante, porque como muita gente não fazia isso, quem fazia isso saía na frente. Hoje todo mundo faz e tecnologia está acesso para todo mundo. E aí depois dessa experiência na incorporadora? Essa experiência depois de 1 ano, ela trouxe tanta riqueza que foram me buscar lá, né, nessa gerência de novos negócios para mim ser sócio de uma incorporadora. E aí eu fiquei pelo menos aí uns bons 20 anos aí. Como incorporadora? Como incorporadora, sempre no âmbito comercial, um pouco de terreno, mas principalmente na área de vendas, branding, inteligência de mercado, comercial, planejamento de vendas, sempre foi meu skill principal e foi minha magia. Talvez por ter começado assim, na área imobiliária, entender, né, esse lado do corretor atrás, a importância do corretor. Né? Eu, por exemplo, conheci muito os dois lados da moeda, do incorporador e do corretor. Como eu comecei como corretor, eu sabia que os corretores falavam atrás do incorporador, daquele, porque não vendia, se o incorporador ia no plantão de short, se não ia. Então, tudo aquilo foi uma bagagem enorme, né? Para a gente, quando fosse incorporador, respeitar. Talvez eu considero, todo mundo fala de marketing, né? O mundo do marketing, embalagem, um monte de coisa. Eu considero que o melhor marketing, e ainda é o homem de vendas. Se você souber trabalhar bem o homem de vendas, hoje a maioria sabe, né? Você vê as grandes houses, né? Aí grandes, você acabou de citar o exemplo da Plano, que tem acho que tem 5 houses a Plano hoje, se eu não me engano. Né? É um colosso, a própria Seller né, meu amigo Orlando que está lá. Enfim, a gente tem outras, não quero ser injusto com ninguém, porque são todos amigos, mas eu considero assim, o homem de vendas, ele é a coisa mais importante em imóveis. Ele, por incrível que pareça, ele tem uma força muito forte. Por mais que tenha a reputação da incorporadora, por mais que tenha esse monte de coisa, eu ainda considero o homem de vendas muito forte. E acho que a tecnologia, né? Todo mundo falou, a tecnologia vai substituir o corretor de imóveis. Que nada, empoderou mais ainda.
Então quem está sabendo se posicionar, está captando lead, está fazendo um atendimento diferenciado, está se diferenciando na paisagem. A gente tem visto isso e acho que isso é importante. Então hoje a imagem do corretor de imóveis acabou mudando muito positivamente graças a isso. Eu acho que hoje a imagem do corretor de imóveis, Sérgio, não é como era há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, era muito difícil ver uma mãe pegar um neném no colo e falar assim, meu filhinho lindo, espero que ele seja corretor de imóveis. Nos Estados Unidos isso é muito comum. No Brasil, não. No Brasil, o corretor de imóveis não tinha uma boa imagem. Ele passou a melhorar muito, ainda tem muito que melhorar, mas melhorou muito, né? Agora, muita empresa de tecnologia no passado, hoje não mais, principalmente no mercado primário de lançamento, tentou criar sistemas que você olhasse a disponibilidade, tabela, fazia um sinal e fazia uma compra de um lançamento sem o corretor. Ninguém foi para frente, nunca conseguiu emplacar um sistema que você fizesse uma compra de uma unidade em lançamento direto pelo computador. Por quê? Eu acho que são vários pontos, mas acho assim, o valor, né, o bem que a gente fala, quando a gente fala de imóvel, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, então vamos 260 mil reais, 260 mil reais, ou é uma dívida, né, muito grande, ou é uma aquisição muito grande, é uma responsabilidade muito grande. E ninguém, quer dizer, o carro, você não vai comprar um carro pela internet. Você pode até escolher, ver o modelo, mas você vai lá, quer dar uma andada, quer ver. Eu acho que é a mesma coisa e muito mais com o imóvel. É um lugar que você vai morar, é um lugar que você precisa sentir, é um lugar que você vai viver ou até trabalhar. Então você precisa ter uma interação muito importante com o imóvel. Seja de altíssimo padrão, né? A gente acabou de ter aí uma notícia que vendeu um imóvel de mais de 100 milhões de reais em São Paulo. Assim como Minha Casa Minha Vida, você tem que viver, você tem que vivenciar. Então ainda vai continuar sendo humano e que bom, né? Porque nós, humanos, temos que continuar tendo contato humano, sensibilidade humana, e eu acho que o papel do corretor de imóveis continua fundamental e mais do que tudo. Só que agora tem uma coisa, o cliente é mais bem informado, ele tem tudo, ele já vem antes com toda a lição de casa. Então eu acho que faz a diferença na experiência, no conhecimento do corretor e o mais importante, Sérgio, credibilidade. Eu acho que credibilidade é algo que não se compra, é algo que se conquista e é algo que se perde com facilidade se não fizer o melhor. E você tem 32 anos de mercado imobiliário. 32 anos. Vai fazer 32 anos. Vai então, me entregar daqui a pouco, hein? Começou muito cedo. O papel do corretor vem evoluindo, né? E o papel do cliente também mudou. O perfil do corretor mudou bastante? Mudou. E eu queria aqui, não enchendo linguiça, mas eu queria parabenizar você aí, Aldemar, o Thiago, porque o Missão Alto Padrão, da qual eu faço parte e tenho orgulho de fazer parte e gosto que as pessoas escutem e falem sobre isso, é um projeto maravilhoso que nada mais, nada menos traz networking, traz evolução, traz aprendizado e muito conteúdo. Né? O ser humano tem uma frase que eu falo muito que é o seguinte, você sabe que é o Talmud? O Talmud é a Bíblia, é a Bíblia oral. Então o Talmud ele faz uma pergunta assim, quem é sábio? E a resposta o próprio Talmud diz, sábio é aquele que sempre aprende. Então a gente não pode parar de estudar. Só que quando eu comecei como corretor, a gente não tinha. Não tinha esse acesso. Não tinha acesso, não tinha mentoria, não tinha conteúdo, não tinha nada. Então, graças a programas como o teu, graças a esse podcast maravilhoso, que tem entrevistas sensacionais, né, a gente começa a ter bastante produto, bastante conteúdo. Né? Então isso eu acho divino, eu acho que é muito importante e eu acho que essa é a primeira coisa que o corretor ele tem que, além, né, da questão da credibilidade, porque assim, ser honesto não é prerrogativa, quer dizer, não é, no Brasil parece que ser honesto é favor, não, é prerrogativa. É básico. Tem que ser básico. E o mais importante é não parar de aprender. Né? Eu aqui com você hoje estou aprendendo. Capacitação. E não parar. E você, num período de incorporador, lidou com muitas imobiliárias lançadoras. Muitas lançadoras. Muitas, e peguei um tempo muito importante, áureo.
A verdade, essas lançadoras, né, todos amigos e profissionais de estão se reinventando, né? Eles têm que se reinventar. Aliás, o mundo toda hora tem que se reinventar, né? A gente vê mesmo na própria Cyrela uma reinvenção de produto, de marca, de concepção. E a gente vê também em todos os outros empreendimentos, provavelmente no alto padrão, a gente não tem mais bobo. Né? É Lamborghini aqui, é Versace ali, é Safiri aqui, assim, não para. Arbóreo, assim, não para de ter empreendimentos de magnitude fora da curva, né? Seja também Fazenda Boa Vista, assim, a gente tem visto muitos produtos. Agora o Faena, fui lá conhecer com você, inclusive, Sérgio. Que belo projeto, que belo marco, né, na história de São Paulo, o próprio Cidade Matarazzo. Então, eu percebo o seguinte, as imobiliárias de lançamento, elas tinham algo que era muito importante. Elas tinham o termômetro, o melhor termômetro do mundo, e elas tinham um atendimento primordial. E uma inteligência de mercado, acho que nenhuma incorporadora tinha inteligência de mercado dessas incorporadoras. E o que acontecia é que a gente estudava o produto com eles. Em vez de você pegar o terreno, desenvolver, fazer tudo dentro de casa e depois dar para a lançadora, a gente fazia isso antes com eles, em conjunto com eles. Então errava menos. Eu lembro que nessa época você atingiu um VSO aí de 80%, 85%, era alto. Para quem não sabe, VSO é a velocidade de venda, né? Venda sobre oferta. Sim. Então isso é um termo importante, só para vocês terem ideia. Hoje o VSO de São Paulo, da cidade de São Paulo, é 10%. Né? A gente está falando em 85% no lançamento, 80% no VSO anual, é um número bem interessante. Bons tempos e alguns produtos ainda continuam. Tem que fazer a lição de casa. Agora, nos últimos anos a gente viu em São Paulo, não só em São Paulo, no Brasil, o fenômeno das houses. Todo incorporador médio e grande hoje tem uma house. Qual que é a sua opinião sobre a house? Por que ela existe? A house, na verdade, eu acho, tá? A minha visão é que a house, na verdade, ela foi um produto. Na verdade, eu conheci muito cedo, nessa época mesmo, a primeira house do mercado. A primeira house do mercado foi meio que a da Incol. Que oficializou, dividia com a Coelho da Fonseca. Foi a house mesmo que eu vi assim e tal. A Cyrela tinha uma equipe de vendas internas, depois veio a Seller e tal, mas raramente se falava sobre house. Né? House mesmo eu vi da Incol. E eu acho que a house ela veio, na verdade, para suprir uma necessidade que começou a acontecer, chamada estoque. As lançadoras fizeram um trabalho, talvez deixaram de fazer um planejamento, um corpo a corpo, ou pegar qualquer coisa, porque eu acredito o seguinte, você não pode pegar qualquer produto, você tem que pegar aquilo que você acredita, que quem está te dando, o incorporador ou o cliente, acredita naquilo que tem que ser feito, né? E faz um planejamento tal, porque se você faz um diagnóstico e o incorporador ou o cliente ele entende que aquilo não vai ser feito, e teu diagnóstico diz, que nem médico, né? Não adianta a gente ir lá no médico, o coração fala, você vai ter que andar aqui 3 km por dia. Doutor, andar eu não ando. Então, você já não quer fazer o que o médico está te orientando. Eu acho que é a mesma coisa. Então, pegar por pegar, eu acho um pecado. Então, acho que muitos produtos foram pegos por pegar, essa é a minha visão, e outros foi falta realmente de um bom planejamento de vendas. O que gerou o quê? Estoque. E estoque, eu vou falar até uma palavra forte para o estoque. Estoque, muitas vezes, pode ser o câncer do incorporador. Né? Outro dia eu estava fazendo uma conta, Sérgio, que cada unidade que deixa de se vender num mês é 1%. Não é para ter estoque. Né? A gente tem o altíssimo padrão que valoriza, mas não é para ter estoque. Então esse estoque eu acho que não foi bom, gerou muito estoque, o estoque atraiu. Quem vai resolver esse estoque? Aquele não vai resolver, a lançadora não vai resolver, eu vou ter que montar uma equipe para resolver. Só que as incorporadoras com muito capital, muito assédio, conseguiram montar equipes muito boas, até grande parte dessas pessoas que eram dessas lançadoras, sim, e virou um caminho, na minha opinião, um caminho sem volta. Né? Nem estou entrando no mérito de juízo, do certo e errado, mas enfim, é um caminho sem volta, é um modelo que virou, e hoje você vê realmente aí a hegemonia, né, e a força das houses. Quando você tem os lançamentos, as houses dominam mais sobre as lançadoras os produtos. E o digital? Você sempre acreditou no digital lá atrás, há mais de 10 anos você sempre falava do digital. Hoje é fácil falar do digital, né? Hoje é fácil falar do digital.
Sérgio, antes de mim, quem acreditou muito digital é você, né? Você desbravou desde a época da TV One lá, que era... Sim. Realmente era um case, né? Eu lembro que eles tinham exclusividade com a Cirela e era bárbaro, você fazia um trabalho magnífico, tanto que a gente se conheceu lá porque eu fui buscar. Eu falei, pô, quem faz pra Cirela? Quem que faz pra Cirela? E aí tive a oportunidade de conhecer esse craque aqui, Sérgio Langer lá. E eu acho que, na verdade, o digital ali era um desbravamento. E hoje ele é uma obrigação. Hoje, né? Outro dia eu estava até falando com uma pessoa, você hoje não manda mais currículo, né? Você manda o Instagram. Você, né, a pessoa hoje, qual é o seu currículo? Não, o que é no Instagram? Né, brincadeiras à parte, eu acho que o digital hoje, qualquer pessoa tem que se posicionar, seja médico, nutricionista, advogado, médico, tem que se posicionar bem no Instagram. E qualquer produto tem que se posicionar bem no Instagram, até porque o mundo está navegando lá, né? Quando a gente olha os dados, por exemplo, é Instagram, é o Face, é LinkedIn, todas as redes, né? O próprio WhatsApp, a gente percebe que vai de 220 milhões de brasileiros, pelo menos 170 milhões de brasileiros, 180 milhões de brasileiros estão conectados ali. Então, não tem mais. O digital hoje é igual a gente tomar café da manhã, ele faz parte da nossa vida. O que eu acho é que só a dificuldade, talvez agora, não é você estar no digital. Digital todo mundo tá. Eu acho que a grande dificuldade agora é como você navegar e se sobressair na paisagem como do se digital. Diferenciar. Como se diferenciar. Para não ficar tudo igual. Para não ficar tudo igual. E a questão dos dados, né? Você também sempre falou muito dos dados no mais recente evento da Missão do Padrão. Você comentou lá um número, até você pode falar de novo, quanto que lança o mercado de São Paulo, muito legal, quanto que vende, quanto que é o comissionamento, quanto está na mão dos corretores. Todo mundo ficou olhando e falou, pô, da onde esse cara sabe esses números? Bom, primeiro, da onde esse cara sabe, onde todo mundo pode saber, né? Desde que vai atrás. Um deles é o Secov, Bárbaro Secov, tem o Celso Petrucci, uma equipe assim, de pessoas muito competentes, talentosas. Acabei de estudar um estudo, por exemplo, agora, sobre estúdios compactos, 130 páginas. Então, eu acho que a gente tem que buscar, a gente tem o Secov, a gente tem a Abrainc, né, que eu fui membro há alguns anos, né, enfim, a gente tem várias informações para trazer. Eu acho que, assim, aprendi desde cedo, para a gente poder ter sucesso ou a gente poder ter conhecimento, a gente precisa estar bem informado. Então, quando a gente estuda estatística, o mercado, o comportamento do mercado, não adianta a gente achar uma coisa, né? Por exemplo, o Sérgio teve uma experiência individual com o apartamento dele. É uma história. Mas na hora que eu vou ver aquele 4 suítes, aquele produto na dimensão toda, pode ver que tua história não compete muito com o mercado em si. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas experiências pessoais ou particularidades e transformar isso em dados. E na hora que a gente analisa bem os dados, eu acho que a gente começa a ter... a gente sai na frente, porque a gente começa a trabalhar com informação. E a informação é uma forma também de humildade da gente poder pensar no que a gente pode fazer de melhor. E estatística é algo que é bárbaro. E o mercado imobiliário também era muito amador nisso, na minha opinião. E passou as pessoas terem mais. Então, uma coisa que eu até procuro trazer nos meus conteúdos, né, no Instagram, etc., é divulgar, né, compartilhar dados. Diz que o mundo, há 20, 30 anos atrás, é quem retinha informação. E diz que hoje o mundo é de quem compartilha. Então... Mas qual que é o número que você deu sobre o mercado de... Sobre o mercado de São Paulo, na verdade, o que eu dei é o seguinte. Outro dia eu fui levantar nos cartórios, a gente tem mais ou menos, ano passado, umas 190 mil escrituras. Uma coisa de maluco. 190 mil escrituras. Se a gente pegar o ticket médio de São Paulo, que é 700 mil reais, tá? A gente pode fazer a seguinte conta. Tá? Mercado de São... é o que eu posso falar de lançamento. Por exemplo, acabei de fazer um post hoje, 96 metros é a metragem média, 14 mil metros é a média. Só que isso é mercado de lançamento. Se a gente for pegar o mercado geral de São Paulo, usado e tudo, vamos calcular aí particularmente como 700 mil reais de ticket médio. Juntar tudo, tá? Estúdio, tudo que tiver. Se a gente pegar isso por 190 mil escrituras, a gente tem um mercado de 120 a 140 bilhões de transações. São Paulo. Só o primário. São Paulo. Tudo, mercado geral. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e peguei e falei, não, mas qual fatia de lançamento? Que é um mercado que me seduz muito, que eu gosto, que eu atuo.
Lançamento. O lançamento, o próprio Secov deu, são 43 bilhões, toda a segmentação, quanto vendeu, com o VSO, quanto lançou. Então, quando a gente pega esses dados, a gente brinca um pouco, quer dizer o seguinte, a gente já sabe que a fatia de lançamento, ela aproximadamente ela é 30% do mercado inteiro do que se vende terceiros. Tal. É um mercado fortíssimo. E quando a gente pega esses números, é número de país. O mercado imobiliário de São Paulo é número de país. Então, muita gente fala assim, mas tem 200 mil corretores em São Paulo. Mas tem 200 mil escrituras. Pelo menos uma por ano. Nem todo mundo vende, então tem corretor nem todo mundo mundo vende, porque nem todo mundo tem esse tino. Uma coisa, Sérgio, que é o seguinte, corretor de imóveis, todo mundo quer ser corretor. Todo mundo. Eu vi, assim, amigos meus, mulher de amigo meu, mulher de empresário, todo mundo quer virar corretor. Médico quer virar corretor, todo mundo quer virar corretor. Tá na moda. Tá na moda, porque o mercado tá com esses 100 e poucos bis aí, né, tal. E não é uma profissão como nem qualquer outra. Você sabe o duro que é para chegar aonde se chega. Então, assim, é uma profissão, tem que estudar, tem que se moldurar, tem que conhecer, tem que conhecer as pessoas, tem que saber fazer, tem que saber estudar. Então, não é para qualquer um. É uma profissão, tem que ser respeitada, só que é uma profissão que aparentemente parece fácil de entrar e fácil de vender. Não é. Já aviso vocês. Não é fácil, nada é fácil. Né? Então a gente tem muito aventureiro e não dá para a gente saber quantos são aventureiros. O que a gente sabe é que desses 200 mil, aproximadamente uns 5 mil se destacam e realmente tem assim um diferencial, um ganho de gente grande. Poderia ser mais, mas acho que o corretor é assim, você que escolheu essa profissão recentemente, busca se dedicar a isso e melhorar nisso e enxerga como não provisório, como uma profissão de verdade. Você com certeza vai ter sucesso. Agora, falando do mercado primário, dos estandes, né, da visitação ao estande, eu lembro também que você sempre falava das métricas. Não, precisa de tantas visitas, tantos retornos. Esses números mudaram atualmente? Eles mudaram para melhor. Menos visita? Não, eles mudaram para melhor. Sérgio, acredite se quisesse uma evolução do mercado. Antigamente, a gente colocava quase, modo de dizer, qualquer um no stand. Botava um cavalete, o cara olhava aquele cavalete, ele pegava, entrava no stand e muitas vezes não comprava porque a gente despertou curiosidade nele. Você coloca lá num cavalete R$300 a parcela, vai entrar qualquer um, né? E diferenciar aquilo de um comprador, né, de um visitante, um comprador. Fora isso, a gente não tinha uma regra muito clara. O mercado estava o crédito explodido no Brasil, então muita gente comprava e depois teve as devoluções, os distratos. Né? Hoje tem uma regra, tem uma lei do distrato clara, ninguém brinca de comprar. Então, o que eu percebo é que o mercado ficou muito melhor. Por quê? Porque a eficiência de um plantão de vendas ela é muito melhor. Por exemplo, a eficiência geralmente de São Paulo hoje, a gente pode computar aí como 10%. Quer dizer, de cada 10 pessoas que pisam no stand de vendas, uma compra. Né? No mundo digital, tem um filtro, porque ele já perguntou, fez uma série de perguntas. A eficiência acaba sendo melhor. E o mais importante, a gente diferenciar o que é uma visita de indicação e o que é uma visita espontânea. Naquela época que você citou, a gente calculava que cada 19 espontâneas virava uma venda, cada 8 a 12 indicações virava uma venda. Então, naquela época indicação que era um trabalho do corretor. Trabalho do corretor. Que trazia trabalho do corretor. Trabalho do corretor. Aliás, olha a importância aí de novo aí do corretor como o melhor marketing que tem. Né? A gente pegava os veículos, eles não me devolviam o dinheiro que eu investia. O corretor não, ele era sucesso 100%. Ele só ganhava se realmente vendia. Era o melhor investimento, para mim continua sendo o melhor investimento. Hoje eu acredito o seguinte, se agora os 19 que eu te falei, tá? Que cada empresa tinha dele, mas os 19 que eu te falei virou 10, 12, então pensa que indicação, cada 6, 7, 8 indicações provavelmente já era uma venda. Né? E eu fazia a métrica do retorno também. Quantos retornavam? O retorno eu acho uma métrica fundamental para a gente entender. Também é uma métrica que faz muita diferença. Na época a gente trabalhava com cada 2, 3 retornos, gerava uma venda. Então, no fundo, né, em resumo, eu acho que as métricas são importantíssimas para a gente entender o comportamento tanto dos homens de venda como do produto. Às vezes existe algo errado com o produto, às vezes o produto é muito bom, a localização é muito boa, o homem de vendas é muito bom, mas está mal precificado.
Às vezes você tem uma boa precificação, mas você não tem uma condição boa. A condição é importante. O mercado hoje trabalha com 45%, 42% até chaves no alto padrão, já chegou a trabalhar com 30%. Então, acho que é importante, as métricas vão dar o tom, né? Elas vão dar uma visão. Só que quando você vai lançar um produto, vai começar, às vezes você não tem histórico. Então, você tem que pegar o histórico dos outros, do comportamento do produto para você tal. E a métrica também vale para o homem de vendas, né? Por exemplo, eu tinha uma época que cada 1000 ligações gerava uma venda. Hoje eu não acredito muito o cara pegar e ficar fazendo 1000 ligações. Talvez seja uma anti-venda, mas é uma métrica. Então a gente entender toda a forma de oferta, né, de cada um, porque cada um é um ser único, como é que ele faz para a gente disso ter uma métrica da eficiência daquele corretor. Né? Tem gente que trabalha 4 horas por dia e vende, tem gente que trabalha 12 e não vende. Tem que ver o que cada um faz e como faz. E você nunca foi um bom aluno na escola? Olha, Sérgio, eu nunca fui, não adianta mentir, mas eu era um bom, como que eu posso dizer assim, um bom indivíduo, né? Eu procurava fazer o bem, amigos, eu estudei assim em algumas escolas, fiz amigos em todas. Graças a Deus, os amigos hoje são pessoas, pais de família, clientes, parceiros e tudo isso, então acho que isso foi positivo, né? A gente causar, né, bom impacto, boas amizades, fazer o bem, né? Mas eu percebi que na hora que eu fui trabalhar, justamente por ter essa situação, um pouco desse revés, eu falei, eu vou ter que ser especialista em mercado imobiliário e vou ter que saber mais com aquele cara que vai ter um diploma ou vai ter uma formação melhor que a minha. Só que eu também acho, Sérgio, que o mundo mudou. Então hoje, se eu tivesse os meus mesmos 17, 18 anos, né, eu realmente tocaria diferente. Eu tocaria bem diferente. Eu estudaria mais e teria melhores diplomas. Agora, a questão da matemática, que você hoje... Mas só desculpa claro. Te interromper, mas hoje existe uma coisa que é importante para o profissional de vendas, qualquer profissional do mercado imobiliário, chama-se mentoria. Né? Cursos, mentoria. Mentoria parece uma palavra vaga, mas é uma palavra importante. Então, é uma forma da gente estudar daquela mais rápido, né? Lógico. Agora, eu estava falando da matemática, né? Você sempre fez conta rápido? Sempre teve o raciocínio bom? Ou você meio que foi estudando, aprendendo, HP? Não, eu acho que é um pouco... Eu acho que é um pouco da vida mesmo. Por exemplo, raciocínio rápido, ninguém escolhe ter ou tem. Eu não sei se eu tenho raciocínio rápido. Tem gente que demora para fazer uma conta. Não posso te dizer assim. Eu conheci pessoas realmente que tinham... trabalhei com pessoas que tinham um raciocínio fora da curva, né? Parecia até leitura dinâmica, coisa dinâmica. Eu acho que o ideal é a gente acertar. Se a gente vai levar 5 minutos ou 10, o mais importante é o resultado, porque aqueles 5 minutos podem custar caro ou barato. E assim como nas palavras, assim naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai promover, né? A gente tem que tentar fazer o melhor. Para a gente fazer o melhor, cada um vai ter o seu tempo. Também não adianta a gente ser, né, blá, 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 e errar. Então, acho que isso é muito importante, até porque você não compra um terreno em 5 minutos. O meu recorde de um terreno foi 48 horas. Foi um terreno que eu comprei para essa grande incorporadora, foi exatamente assim. O terreno veio, eu consegui envolver todo mundo em 48 horas, minutamos, e assim, por 2 dias eu ia perder o terreno, eu descobri depois. Foi um belo terreno para uma grande incorporadora no coração dos Jardins, nunca esqueço. Então a gente tem que realmente ser rápido, mas você vê, mesmo num caso desse, são 48 horas, aí 72 horas de operação. Quase não dormi naquele dia. Agora, eu estava lembrando aqui, você fez muito corretor, muito gerente, muito diretor feliz, né? Com muita premiação, comissão... Eles lembram até hoje. Eles lembram até hoje, é muito carinhoso, né? Mas eu repito, eu nada mais fiz do que uma estratégia. Então, por exemplo, tem incorporador que colocava 4% de propaganda, tem incorporador que colocava 6,75%, acho que era o maior que eu via na época. Tá? Eu pegava parte da minha verba de propaganda, já era estruturado um raciocínio que isto era para o corretor. A gente no início chamava isso de prêmio, aí depois,
virou uma série de outras benfeitorias. Porque não é só dinheiro do que a gente está falando. Eu acho que também proporcionar experiências para o profissional de vendas é muito bacana. Outro dia eu tive uma oportunidade, por exemplo, de passar um dia todo com um resort a convite de uma incorporadora de um lançamento de um empreendimento. Achei bárbaro. Então, esse tipo de experiências são experiências que você não esquece. Então, o dinheiro é importante, mas o reconhecimento e a experiência é tão importante, se não, às vezes, mais. Hoje a gente viu um número recente do Cresce acho que são mais de 600 mil corretores no Brasil. Uau! E quantos de verdade são corretores de imóveis? Sabe? Não, 632 mil com Cresce ativo. Não, e não desmerecendo, quantos de fato são corretores de imóveis de fato, né? Que exercem, que estudam, que vão lá, que vão proporcionar uma boa experiência para o cliente, que vão ser corretos. Enfim, a gente tem aí quantos? Essa é a pergunta mais importante. Por quê? Porque isso está ligado diretamente à imagem. Né? Eu quero um dia, quando eu deixar esse mundo, que realmente uma mãe pegue um filho no colo e fale, eu quero que meu filho, se Deus quiser, seja corretor de imóveis. Nos Estados Unidos, você sabe muito bem. Nos Estados Unidos é mais comum. É muito Europa, comum. Estados Unidos é mais comum. Agora, você comentou que tem amigos, esposas de amigos querendo vir para a corretagem. Não, já vieram. Já vieram. É bem interessante. Olha, é assim, se fizer a lição de casa, se cair mesmo, corpo e alma, estudar, aprimorar, vai dar fruto. Tem dinheiro. Vai dar fruto. Tem dinheiro aqui. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Não, vai dar fruto. O dinheiro, Sérgio, ele é consequência. O que o corretor de imóveis tem que entender, aliás, qualquer profissional de vendas tem que entender que assim, o dinheiro, ele vai vir, ele é consequência, tá, da realização. E uma realização atrai outra. Né? É assim. E o insucesso? O insucesso também atrai realização, porque quando você perde, você apanha, aprende para fazer melhor. Então você nunca perde. Ou você ganha dinheiro ou aprende. Então, se você tiver esse exercício, né, de uma forma recorrente e bastante, né, você vai ser, sem dúvida, vai ser um corretor bem sucedido. Tem tudo para ser. E as imobiliárias, o papel das imobiliárias, elas vêm se reinventando, o papel está mudando. O que meu imobiliário tem que ter para atrair um bom corretor hoje? Algumas sim, algumas não. Eu acho que a imobiliária tem vários papéis, mas o principal papel, ela precisa definir o posicionamento dela. Ela precisa ter um posicionamento. E o mais importante, quem são os profissionais? Porque não existe imobiliária sem bons profissionais. Nós mesmos vimos que existe, às vezes, que nem na área da publicidade, que você conhece muito mais que eu, existe muita dança das cadeiras, né? Sim. O cara tá aqui, tá ali, dirige aqui. Eu acho que o que falta um pouco é essa fidelidade. Existe algumas imobiliárias e assim, se a gente olhar as imobiliárias mais bem sucedidas, você vai ver que tem profissionais durante muitos anos nessas empresas. Então isso é um dado importante, né? Perpetuidade, né? A própria, não vou mencionar aqui uma ou outra para ser injusto, mas as incorporadoras que eu vejo ter melhor êxito, tanto na house e as imobiliárias, são aquelas que conseguem ter uma perpetuidade, principalmente nas pessoas, porque tudo se trata de pessoas. Então, um corretor que ganha bem, que está motivado, numa empresa que tem ética, que tem uma carteira muito boa, por que ele vai querer mudar? Ele não vai querer mudar. Então, acho que o que a imobiliária precisa é não perder isso. Se ela perder a forma de valorizar esses bons profissionais e tal, né? Eu vi até outro dia um modelo de uma grande rede que não para de crescer, que a filosofia dela é valorizar mais o corretor que ela mesma. E é um modelo, mal ou bem, que está funcionando aí e não para de crescer no Brasil. Então acho que isso é importante demais, a gente saber a importância do corretor, que na verdade vem na raiz daquilo que a gente já percebeu lá atrás, e você saber esse valor e dar o devido valor para o grande profissional. Porque no final, quem vai trazer o cliente, lembra, indicação, eficiência maior, né, e fidelidade. Quem vai trazer o cliente, a maioria é o corretor. É o corretor. E hoje ainda mais. Hoje ninguém entra no plantão de... As pessoas não têm tempo para perder, Sérgio. Então hoje não tem mais o cliente aventureiro. Não tem o curioso. Ele olha um plantão, ele olha primeiro, ele vai no smartphone e olha assim, esse produto, deixa eu dar uma olhada. Se fizer sentido, ele até volta a dar uma visitada. Como é que você vai, Balula?
Como que é, Bolula? Ah, Como que era? o pessoal fala muito, né, quando a gente começou na área, que o corretor, né, o corretor novo, ou um corretor novo, que era o calça branca, e a gente fala que o corretor fraco era o corretor Bolula. O Bolula, o corretor. Né? Só que também, aí o que acontece? Isso virou para o cliente Bolula. Mas eu, particularmente, acho isso, não acredito. Eu não acredito em cliente Bolula. Né? E o corretor pode até acreditar que existe, mas o cliente Bolula não existe. Nenhum cliente pisa num plantão à toa, nenhum cliente pede informação à toa. Agora, nos plantões atualmente, 2024, tem gato gordo trabalhando? Ah, não deve ter. Deve ter. O que é gato gordo? O gato gordo é aquele corretor. Quando eu comecei, Sérgio, aliás, tua pergunta é muito bacana. O gato gordo, quando eu comecei nessa área, 32 anos, a gente tinha uma média de 100 clientes para 2 corretores. 100 clientes para 2 corretores? É, modo de Mais ou dizer, menos, tá? Como modo de expressão. Hoje a gente tem, na verdade, 100 corretores para 2 clientes. Então mudou. Você acabou de me falar 600 mil corretores para atender quantos clientes, né? Que estão nesse momento procurando imóvel, querendo imóvel no Brasil. Né? A gente falou sobre São Paulo, 190 mil escrituras com 200 mil corretores. Então, a gente tem aí uma gama boa de clientes, mas nem tanto também. Então, hoje a gente precisa ter uma qualidade, a gente precisa ir para cima e dar toda a atenção. Então, o gato gordo é aquele corretor antigo, né, que espera, que ele fica sentado. Naquela época, no plantão, tinha o jornal, tinha o Estadão, tinha a Folha, tinha também o Gazeta Mercantil, também lá, e assim, não tinha decorado, não tinha nada. Então, o corretor ficava lá lendo o jornalzinho, né, só que o cliente vinha. O cliente vinha, estava satisfeito por aquilo e comprava. E às vezes eu tinha, naquela época, corretor que vendia 20, 30 imóveis de um mesmo lançamento. Hoje não tem mais isso. Hoje o cliente é muito estudado, do ponto de vista bem exigente, né? Ele quer uma experiência diferenciada, ele quer resposta diferenciada e às vezes ele fala com 10 ao mesmo tempo. Às vezes não, na maioria das vezes. Ele quer saber qual é o melhor caminho, o que ele sente, por onde eu vou. Então hoje não tem mais espaço para o gato gordo. Aliás, em nenhuma profissão tem mais espaço para o gato gordo. Concorda, Sérgio? Concordo. E você estava falando do mercado de São Paulo, dos estúdios de um dormitório, que você estava lendo um estudo recente. A gente vai ter uma bolha desses estúdios em São Paulo? Eu não acredito. Ou ainda está longe? Não, olha, eu vou dar um dado, eu não acredito na bolha. Né? O Brasil é muito difícil ter bolha imobiliária. Né? Bolha imobiliária, porque nos Estados Unidos a gente teve uma alavancagem bizarra, o cara podia pegar crédito em qualquer lugar para comprar 5, 6 imóveis. No Brasil, os bancos são muito bons de dar crédito. Né? Então, o cara pode comprar só um imóvel, tem muitos limites. Eu lembro, acho que no recorde passou talvez 20, 21, 22% do PIB foi alavancagem. Então não acredito na bolha imobiliária, o termo bolha imobiliária tem ligado a isso. Mas o que eu percebo assim, eu vou falar de São Paulo, que é o que eu domino, estúdios no Brasil inteiro e tal. Primeira coisa, eu olho comportamento. Comportamento humano, o que está acontecendo? Os jovens estão casando mais tarde ou mais cedo? Opa, estão 5, 6 anos casando mais tarde. Que mais? Público LGBT, um público super comprador, né? Muitas vezes single, né? Ou com renda, o dobro da renda, não tem família. Que mais? Os idosos estão querendo menos espaço e participam muito mais da economia. E vivendo mais, né? Não, em 100 anos a gente quadriplicou, 400%, a gente quadriplicou a participação dos idosos acima de 60 anos na sociedade brasileira. Que mais? A gente tem ticket baixo, os empreendimentos oferecem aquela questão. Mas o dado principal que me chama a atenção é que a gente tem 3,2 milhões de domicílios em São Paulo. 3 milhões e 200 domicílios em São Paulo. Sabe quantos, Sérgio, que moram apenas uma pessoa desses 3 milhões e 200? Não. Uma pessoa só. Né? Não é o meu caso, não é o seu, mas uma pessoa só. 1 milhão e 200. É muita gente morando sozinha. Muita gente morando sozinha em São Paulo. Se a gente pegar que foram lançados aproximadamente uns 80 mil estúdios nos últimos anos, nessa febre toda, o pessoal acha que febre dos Beatles, tem muito mercado ainda para o single ou para pessoas que querem viver. Ah, Rafael, mas esse cara não é o que usa? Sim, ele é o que usa, porque 90% desses estúdios foram vendidos para investidor. Ué, mas o investidor o que ele quer?
renda. E a gente tem as plataformas inteligentes e a gente descobriu que a rentabilidade por metro quadrado em locação ou diária, ou como a gente quiser falar, né? A gente pegou outro dia Agente Imóvel, estudou 102 mil imóveis em São Paulo, a melhor rentabilidade por metro quadrado é um dormitório estúdio. Não existe 4 suítes, 3, 2 dormitórios, até o 2 dormitórios, que é o produto mais feito, né, mais realizado no mercado imobiliário de São Paulo é o 2 dormitórios. Mas um estúdio, eles têm uma menor remuneração por metro quadrado, proporcional, em qualquer bairro, em qualquer local. Isso chama muita atenção. Então, eu acho que o estúdio, ele, além de ser um bom investimento, ele tem uma fábrica de usuários, que é por esses motivos que eu estou falando e outros mais que não dá tempo para falar todos. E hoje você está atuando muito em estruturação de terrenos, de áreas. Olha, eu gosto muito dessa história de aproveitar, né, os 32 anos em ajudar. Então a gente, por exemplo, o incorporador, o que o incorporador mais precisa, né? Antes de tudo, vender. Ele precisa vender, sim, vender é uma etapa, mas ele precisa produto, terreno, tá? Então eu gosto de trabalhar nas 3 pontas da necessidade da incorporação. As 3 pontas são terreno, dinheiro e venda. Então essas são as 3 pontas que eu atuo, né, da melhor forma para poder ajudar o mercado e, consequentemente, se as coisas dão certo, você acaba tendo uma remuneração por isso. Mas eu acho que é importantíssimo você atuar disso. Então as necessidades, voltando, terreno, grana e venda. Então, falando de terreno, em São Paulo está cada vez mais difícil achar bons terrenos, boas áreas. Verdade. Não é fácil, ainda mais nos melhores bairros, é onde você eu diria, procurar. Sérgio, que os grandes players, eles já têm tudo mapeado. Todas as quadras fiscais, tudo já está mapeado. Então o ponto não é que ele às vezes não conhece o terreno, tudo isso. Mas a questão é como viabilizar isso, como estruturar, como viabilizar. E tem muita gente, por incrível que pareça, o mercado trouxe muita gente com dinheiro, muito fundo, muitos players. Então trouxe grandes oportunidades. E com esse tamanho de mercado que eu te falei, 43 bi por ano, traz muita gente fora, inclusive, sim, né, de outros estados. Então o mercado tem espaço para todo mundo, ele é muito grande, ele está enorme. Daquela época, por exemplo, que a gente se conheceu, era um mercado de lançamento que vendia, sei lá, 6 a 10 bi por ano, né, variando. Hoje a gente está falando de 43, 45 bi provavelmente prospectado para esse ano. É muita venda, é muita oportunidade. Então, por mais que às vezes a gente acha que não tem. Por exemplo, todo dia me veio um terreno que não está no mercado, né? Eu fiquei muito honrado de uma pessoa me procurar um terreno que está no mercado. Então essas coisas surgem, por quê? Porque o terreno também, ele é fruto às vezes de uma mudança de zoneamento, uma mudança empresarial, uma mudança industrial, uma mudança de estratégica, né? Uma mudança de documentação, uma mudança de posicionamento familiar, né? Uma mudança de decisão na venda de um terreno. Eu, por exemplo, às vezes tenho um ativo que eu trabalho faz 4 anos. Né? Você acredita naquele ativo, trabalha. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, mesmo que está difícil os terrenos em São Paulo, ao mesmo tempo que tem essa magia toda de ter o timing certo, o momento certo. Então, a gente tem que estar com várias oportunidades. E o mais importante, temos que trabalhar que nem médico, Sérgio. Cirúrgico. Não, e também no sigilo. Né? As pessoas confidenciam muito procurando a gente para que a gente não exponha, claro, né, a muitas informações. Então, olha, você falou no terreno e dinheiro. Dinheiro é o funding. Dinheiro é o funding. Por mais, assim, o mercado imobiliário, né, incorporação imobiliária é alavancada por si só. Né? Mesmo que a empresa tenha dinheiro em caixa, ela usa dinheiro dos outros. Ela precisa o dinheiro, não, ou dela mesma, ela tem que ter um custo de oportunidade. Quanto que custa isso? Porque pensa o seguinte, você vai comprar tudo, vai ter uma margem de, sei lá, 20%, 20 a 25%, para você vender, na melhor hipótese, 40% das chaves em média. Melhor hipótese. Tá, lógico, vai ter venda à vista, venda até chaves, mas o alto padrão ele destoa um pouco mais. Mas em regra geral, você tem um percentual até chaves. Se a sua margem é 20%, como é que você fecha essa conta? Você não fecha essa conta, você só fecha essa conta com banco, com funding, com investidor ou com capital do caixa. Não tem segredo.
Então isso também não deixa de ser uma forma de estruturação e facility para incorporadores, principalmente os incorporadores médios. Sim. E aí você falou terreno, dinheiro, funding e venda. Venda por... É o que está na sua veia a venda. Está na veia, mas olha só, você quando falar de grandes players, grandes houses, beleza, estão bem encaminhados. E se eu te contar que isso representa 30%, no máximo 40% do mercado de lançamento, e os outros 60% dos players precisam de ajuda. Estão mal atendidos, precisam de ajuda. Então eu acho que também é um posicionamento importante aí que o mercado tem dado essa oportunidade, e acho que tem muita coisa aí para poder fazer para ajudar, né? Como eu te falei, a gente tem que ser útil e, mais importante, essencial aí para resolver grandes problemas, transformar os problemas em solução. Agora, quando você olha um projeto, você com a sua experiência de vendas, com a sua experiência na área de incorporação, terreno e na área para lidar com o corretor, você já sabe se aquele projeto é um projeto bom, se tem pênalti, se não tem? Sim, eu brinco, Sérgio, muito boa a tua pergunta. Eu brinco que quem realmente ganhou muito dinheiro com feeling foi aquele Morris Albert. Era um cantor famoso brasileiro que fez uma música chamada Feelings e ganhou milhões. O feeling é muito perigoso. Ele é importante, mas a gente tem que ir para dado, estudar, porque tudo tem a tampa da panela, tudo tem solução, todo produto se vende. E você encontra a solução. Então, se você também entrar com esse cheiro, muitas vezes você pode perder uma grande oportunidade. Eu peguei um caso, por exemplo, teve um caso que é um imóvel que estava com muita dificuldade de venda, anos e anos à venda, eu resolvi ajudar, né? E no final acabou, assim, o imóvel teve liquidez em 6 meses, né? Atuei como consultor, mas eu acho que a gente tem que... Tudo tem solução. Então, às vezes, quando você... Porque pensa o seguinte, se fosse fácil e você pegar só o fácil, você também não se torna-se tão útil e essencial. Então, às vezes, o difícil pode ser o grande caminho da grande oportunidade também, né? Eu vi que vocês pegaram um imóvel lá para vender, que eu considero uma joia rara, muito difícil de vender aquele imóvel, mas a forma como vocês estão trabalhando já mostra toda a diferença, e acho que vocês bateram um recorde da quantidade de clientes, nem sei se vendeu ainda, ainda não. Mas eu sei que vocês bateram um recorde de levar clientes lá, e assim, que o proprietário percebe e vê o diferencial isso. Ou seja, vocês pegaram algo que ninguém pega, e que muitas vezes as pessoas já têm medo de cara, porque falam, isso é difícil. Mas o fácil, quem disse que você vai ter? Fácil. Sim. Agora, outro dia eu vi um vídeo até de uma corretora aqui de São Paulo que trabalhou em lançador, em houses de incorporadoras, ela criticando um pouquinho os projetos que estão sendo construídos ultimamente, com a questão da fachada ativa, a questão das plantas. Talvez, assim, talvez a crítica dela seja muito mais para o governo, né? Porque isso daí partiu do governo, e embora o governo tenha dialogado muito com o setor, eu acho que uma coisa importante, assim, não adianta, uma coisa está clara, o governo tem que andar de mãos dadas com o setor privado, não tem jeito, isso para educação, está provado que toda vez, em todos os países que isso andar junto, dá certo. Então acho que talvez a crítica seja muito mais nesse sentido, porque o incorporador, ele teve que executar de acordo com as regras, né? A gente antigamente não tinha tanta regra de legislação, era zona 1, zona 2, zona 3, não tinha NR, não tinha isso. Mas de uma certa forma a intenção também é positiva, né? Você quer, por exemplo, eu no início, né? Eu pedalo, eu gosto de pedalar. Eu no início eu tinha essa questão da ciclovia. Eu falava, meu Deus, agora isso aqui vai estragar São Paulo. E na verdade isso é uma visão da Europa, uma coisa importantíssima para a mobilidade urbana. Mas não adianta você resolver a ciclovia se você não resolver a manutenção dela e resolver a violência, né? Que São Paulo tem muito assalto de bicicleta. Então, no fundo, tudo tem que andar junto. A iniciativa privada e o órgão público. E tem que ser um 360. Não adianta você cuidar da fachada ativa, por exemplo, não olhar o transporte público. Não adianta você estar preocupado com a baixa renda num bairro
rico, tudo, será que ele vai também ter condição de viver naquele bairro rico? Né? Porque assim, para você entender um exemplo, você pega o Minha Casa Minha Vida, você vai fazer lá no Vila Nova Conceição, por exemplo. Tá bom, ele vai na padaria lá, já é muito mais cara que a padaria que ele estivesse fazendo Minha Casa Minha Vida. Então isso distou um pouco. Então isso não é um preconceito, isso é um conceito urbano no mundo que faz parte. Ele não vai conseguir viver lá, ele vai conseguir morar lá, porque você forçou para ter um empreendimento Minha Casa Minha Vida, mas ele não vai conseguir viver lá. A escola dos filhos também não vai conseguir. Então, na hora que você pega esse grosso modo, as ideias muitas vezes elas podem ser interessantes, a ideologia pode ser interessante, mas tem que pensar no todo. Sim, e falando agora um pouco do seu sobrenome, Horn. Opa! Ele te ajudou, te atrapalhou, te pesou no início? Ele tem um pouco de tudo, mas sempre muito mais ajudou. Abriu portas? Abriu portas. Assim, é hipocrisia falar que não ajudou. Ajudou e ajuda bastante, mas também ele traz uma grande responsabilidade, né? As pessoas sempre esperam alguma coisa a mais, elas esperam sempre tudo a mais. E nem sempre a gente é o melhor, nem sempre a gente é perfeito. Então isso é um ponto relevante, né? Mas sim, é uma honra ter esse sobrenome, até porque eu digo o seguinte, a gente, eu brinco, né? Se a gente fizer, não fez mais por obrigação. Se a gente não fizer, nós somos idiotas. Então o sobrenome, ele te traz uma responsabilidade. Como eu particularmente gosto de desafio, de responsabilidade, então para mim isso é de boa. Isso é importante. Mas eu sei bem a responsabilidade e a diferença, né, de ser o Rafael Horn, talvez do grande personagem ao qual você menciona aí, que é o seu Eli Horn. Existe, eu sei quem eu sou e sei bem quem ele é, e a gente tem esse respeito muito grande. Eu, por exemplo, como um deal maker, né, um estruturador, um homem de negócios aí, eu procuro, na parte individual, eu procuro um consultor também, né, em corporação, eu procuro saber bem e ter esse respeito de quem eu sou e admiração de um dos homens assim, mais visionários e realizadores aí do mercado imobiliário de São Paulo, e com muito orgulho, e que tem hoje uma hereditariedade extremamente interessante aí na figura dos CEOs da Cirela, o Efraim, Rafael, enfim, outros, Horn também, a própria Lavi, Horn. Eu acho que é importante, mas tem responsabilidade. Agora, a questão da filantropia, tem muito peso do seu Eli, ou isso é algo já da sua natureza? Isso vem do meu avô. Seu avô. O próprio Eli, nas entrevistas dele, fala muito sobre isso. Vem do meu avô, e olha que meu avô quebrou... do seu Eli. E meu avô quebrou 2 vezes. Isso foi uma lição para o meu pai, né, para o seu Eli, que meu pai é irmão do seu Eli. Isso foi uma lição muito importante para eles, né? E a gente tem que aprender, todos nós, essas lições, que assim, primeiro, nada é garantido, a vida dá voltas. Meus pais, meu pai nasceu no Líbano, né? Meu tio nasceu no Líbano, na Síria, né? Falei besteira. Tô bem. Você tocou num tema emocionante, então a gente fica bem tocado de estar aqui. E falando disso, na verdade eles nasceram na Síria, tiveram que sair de lá, foram para o Líbano, né? E vieram depois para o Brasil no porão do navio. Esse país acolhedor, maravilhoso. Então, é assim, a gente tem que entender que nada é garantido, o mundo dá voltas, de uma hora para outra as coisas mudam. Então, o que a gente tem que fazer? O bem. Se eu tiver uma moeda, 10 moedas no bolso agora, pelo menos uma eu tenho que dar. Se eu não tiver nenhuma moeda, Sérgio, eu faço o quê? Fico quieto? Ou ajudo você, de repente, que tenha 10 moedas, eu ajudar aquela pessoa? Não deixa de ser o bem. As pessoas são muito ligadas que só uma pessoa muito rica ou bilionária pode fazer filantropia ou ajudar. Isso é uma balela. Eu acho que a gente pode ajudar de N formas. Eu lembro uma vez, eu tinha acho que 24 anos e eu estava duro, não tenho vergonha. Como eu falei, a vida é tal. Eu estava 24 anos, estava duro. E aí eu tive uma ideia, eu falei, vou levar alimentos numa favela, né, de São Paulo, que era Paraisópolis. Depois veio o projeto do Einstein, mas antes não tinha. E aí eu conheci um padre lá,
e a gente conseguiu levar 200 cestas de alimentos naturais, que era uma coisa que eu estava trabalhando bastante, esse negócio de alimentação mais saudável e tudo isso, e o padre sabia para quem dava tudo isso. Quantos reais eu botei do bolso? 0. Eu coloquei combustível no meu carro e o bagageiro dele. Tudo eu arrumei um funding, selecionei pessoas, essas pessoas contribuíram. Então acho que a gente tem N formas de fazer um mundo melhor, né? Esperar que a gente seja bilionário para falar, mas ele doou porque ele é bilionário, é balela. Você, Sérgio, pode fazer uma coisa melhor, eu posso fazer uma coisa melhor, né? Toda a tua equipe aqui pode fazer uma coisa melhor e todo dia a gente tem alguma coisa que a gente possa fazer. E se cada dia a gente fizer uma coisa, o mundo fica melhor. Um dia depois do outro. Um dia depois do outro. Muito bom. Muito bom, Sérgio. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Quero agradecer o Rafa. Finalmente, estamos há alguns anos negociando. Agora deu certo. E falar que, quem não sabe, o nome Vem Pra Mesa vem da inspiração do Rafa. Muito honrado. Que sempre falava. Verdade, Sérgio. Como é que você falava pro Eu falava, traz pra mesa. Traz pra mesa, vem, que legal. E aí, em 2019, quando eu precisava de um nome, eu não sei se eu pensei em outros nomes, mas eu lembro que o Vem Pra Mesa foi já instantâneo. E hoje, acho que é o principal podcast do mercado imobiliário. Muito bem capitaneado por você. Olha, eu que quero te agradecer o convite. Uma honra estar aqui falando com o teu público. Tua audiência maravilhosa, você é uma figura assim, obrigado, simpática, amiga, um personagem importante hoje na área imobiliária e estou muito feliz de estar aqui, espero que todos vocês gostem, espero que você goste. Com certeza, não. E que a gente faça o bem. Um mercado melhor, o bem. Muito bom. E tenha boas vibrações sempre. Então, você que está no YouTube, siga o nosso canal, deixe seu like, deixe um comentário aqui, o que você achou desse episódio. Marca a gente no Instagram, @RafaHorn com PH. @RafaHorn com PH. Só. Vem Pra Mesa Podcast. Sérgio Langer. Marca a gente. Se você está na academia, se você está no spinning, se você está na bicicleta, se você está no carro, tira foto aonde você está ouvindo Vem Pra Mesa. Eu recebo fotos em vários lugares legais que as pessoas estão ouvindo. E o podcast, a beleza é isso. Além do YouTube, você tem o Spotify. Você está ouvindo, fazendo alguma outra atividade, né? Perfeito. Você sabe que você falou da academia, eu já malhei algumas vezes ouvindo o podcast. Tem ouvindo algumas podcast. Entrevistas muito de bom. Alguns amigos, inclusive, muito bons, players muito bons. E você sabe tirar isso com maestria, muito bacana. E estou muito feliz de estar aqui. Legal. Obrigado, Rafa. É isso, pessoal. Obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau.